Paz do Senhor para você, querido, amado irmão, amada irmã. Sou o pastor Abel Magalhães, estou aqui para poder refletir na palavra do Senhor com você. Refletir sobre o que Deus tem para tratar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Parte de cedo não deu para fazer porque a internet estava muito, variando. A internet estava oscilando demais, tá bom? E eu já peço para você que for entrando, vai compartilhando na sua rede social, para que mais vidas aí possam ter acesso à palavra do Senhor, tá bom? Então, onde você estiver, compartilhe na sua rede social, compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe no seu Instagram, compartilhe naquele grupo que você tem de WhatsApp, compartilhe lá para as pessoas terem acesso a essa palavra, tá? As pessoas vão poder estar tendo acesso à palavra do Senhor. Então, aonde você estiver, as pessoas também vão poder ter esse momento com Deus. Afinal de contas, é um momento que nós temos aí com Deus, um momento que Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Então, aonde você estiver, esteja aí já com o coração aberto para receber essa palavra de Deus, palavra forte, poderosa, que Deus vai liberar para nós, tá? Tenho certeza que Deus ele vai liberar para nós uma palavra muito forte. Cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade, querido, é caminho para a precipitação. E a precipitação é o caminho do pecado. Quando nós se precipitamos, nós pecamos, né? A precipitação ela faz com que nós tomamos decisões errôneas, decisões que muitas vezes nos colocam em laços, né? Mais para frente. Então, aonde você estiver, esteja aí com o coração aberto para receber esse conselho da parte de Deus. Em bases bíblicas, se nós formos olhar em bases bíblicas, temos pessoas da estirpe, pessoa que tem o maior, né, o pai da fé, como Abraão. A ansiedade fez com que ele se precipitasse também. Porque muitos teólogos, muitos pastores vão até querer discordar sobre isso. Mas não há discordância sobre isso. Imagine só um Abraão rico, como ele já era uma pessoa já rico financeiramente, abastado, ele tinha bastante animais, tinha bastante servos, só que faltava uma promessa a ser cumprida na vida dele. E a esposa dele, Sara, ansiosa também, nessa ansiedade também. E ali eles resolvem se precipitar. E ela se precipita primeiro, porque ela vai e o aconselha. E ele, naquela ansiedade, se precipita junto com ela. E ali eles resolvem, então, dar continuidade à posteridade dele, aquilo que Deus havia prometido a ele, um filho saído das entranhas dele, das entranhas de Sara. Mas na ansiedade eles se precipitaram. E na ansiedade, a Sara aconselha ele a se deitar com Agar, a tua escrava. Então, queridos, ali nasce uma pessoa chamada Ismael, que é da tribo dos ismaelitas. Então, ali nasce. Deus, ele permite a sua ansiedade. Você não consegue lidar com ela, por isso que Jesus, quando ele fala sobre ansiedade, ele fala categoricamente para nós sabermos lidar com a ansiedade. É pecado ter ansiedade? Até certo ponto, ansiedade, ela não é pecado. Mas a partir do momento em que a ansiedade, ela começa a tomar o seu ser, para você se precipitar, aí é pecado, porque você passa a ter algo assim que precisa ser tratado, precisa ser
acompanhado por psicólogos, acompanhado por médicos. Por quê? Porque você resolveu não acreditar naquilo que Deus prometeu para você. Eu não estou falando do caso do Abraão aqui. O caso do Abraão é que a ansiedade levou a ele a se precipitar para poder ter com Agar aquilo que era para ele ter com Sara, que 14 anos depois Deus fez acontecer ali, nascer de Sara e nascer de Abraão, nascer o Isaac. O Isaac que era para ter nascido se a ansiedade aqui atrás não tivesse, causado a precipitação desse pecado aí. Pastor, tem mais textos bíblicos que podemos ver? Temos Moisés e Zípora. Moisés, ele, segundo as tradições, as tradições, dos hebreus, as tradições judaicas, Jesus Cristo até isso aí também no 8º dia teve que ser também feito, que é a circuncisão. Mas, de certa forma, Zípora ali, pelo que a gente pode ver, ela foi criada em outras tradições. E eu creio que ali houve a negligência ali, essa ansiedade para não fazer aquilo dali, houve a precipitação de não cumprir a palavra do Senhor. E quando você chega em Êxodo capítulo 4, do versículo 24, versículo 24 ao 26, que Abraão está indo para o Egito para ser o libertador do povo, Deus o alcança. Deus o alcança e começa a lutar vamos voltar de novo, Moisés indo para ser o libertador do povo lá no Egito. Deus o alcança em um certo lugar e ali ele começa a lutar com Moisés. E começa a lutar de tal forma que a Zípora cai em si. O que era que havia acontecido? Ali havia uma criança, e aquela criança ainda não tinha sido circuncidada. E acontece que no versículo em questão do capítulo 4 de Êxodo, quer ver? Capítulo 4, versículo 24. Então respondeu Moisés e disse, vamos para o 24, e aconteceu, olha lá, versículo 24 de Êxodo 4. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou a seus pés e disse, certamente me é um esposo sanguinário. Desviou-se dele. Então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Quer dizer que lá atrás houve, essa ansiedade fez com que a precipitação não cumprisse ali o que era para ser feito. Ele seguiu uma ordem que, na realidade, ele deveria ter feito quando a criança estava no 8º dia de nascida. E aqui Deus, ele quer um povo consagrado. Então a ansiedade, ela faz com que muitas vezes eu não me consagro. A ansiedade faz com que muitas vezes eu me precipite em achar que eu estou fazendo aquilo que é certo para Deus. Mas que na realidade a ansiedade, ela está causando um problema muito grave para a minha vida e para a vida da minha família. Outro exemplo bíblico que eu vejo é Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles prometeram algo e prometeram aos pés dos discípulos, dos apóstolos. Está lá em Atos. E eles prometeram ali servir a Deus. Eles prometeram servir a Deus, mas a ansiedade deles era tão forte em servir, porque eles queriam servir, mas servir com aparência.
e não servir de coração. O servir de aparência é você achar que você pode enganar a Deus. O servir de aparência é você achar que você pode, reter aquilo que é de Deus e que Deus não vai ficar sabendo. O servir de aparência é muitas vezes você achar que você é santo demais e ora mais bonito do que todo mundo, mas que na realidade a sua oração não passa do teto. O servir de aparência, muitas vezes, é que a sua ansiedade ela é tão grande que você só fica achando maneiras de se precipitar em tudo que você vai fazer. O servir de aparência é você acreditar nas suas forças e jogar tudo em suas forças e não acreditar que Deus é capaz de saber o que você está pensando, saber o que você está fazendo. Melhor ainda, antes que a palavra chegue na tua boca, Ele sabe o que você vai dizer e Ele sabe o que você vai fazer. Ananias e Safira, eles tinham tudo isso aí. Só que a coisa que eles tinham dentro deles, que era o pior de todo, era querer enganar o Espírito Santo do Senhor. E a pessoa, quando quer enganar o Espírito Santo do Senhor, amados, ela paga um preço muito caro. Hoje, espiritualmente, a pessoa morre. Quando a pessoa quer enganar o Espírito Santo do Senhor, espiritualmente ela é uma pessoa morta espiritual. Porque ela quer enganar algo que não pode ser enganado. Ananias e Safira foi e vendeu tudo o que tinha, porque naquela ocasião os apóstolos precisavam começar a igreja. Precisavam começar, a igreja primitiva. Capítulo 5 de Atos fala sobre isto. E ali eles fizeram tudo em acordo, mas Ananias e Safira, eles resolveram servir a Deus de aparência. E na ansiedade, quando eles venderam tudo aquilo que eles tinham, eles resolveram reter aquilo que vendeu. Parte daquilo, não foi nem tudo, foi parte. É a mesma coisa que você está roubando, roubando o Senhor. Você prometeu algo para Deus e depois você, na sua ansiedade, na sua precipitação, você quer tomar aquilo que você prometeu. Capítulo 5 começa assim, mas um certo homem, lá em Atos capítulo 5, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Na ansiedade dele querer fazer parte, naquela ansiedade dele querer ser ali uma pessoa, de aparência boa, na ansiedade dele e a esposa, achar que poderiam comprar, algo que é irrelevante, não tem como comprar, que é a unção de Deus. Eles fizeram isso aqui. Eles fizeram um acordo entre eles, um acordo em comunhão ali entre eles dois. Imagine a ansiedade que eles estavam para ser ali, tomados ali como as pessoas obreiras do Senhor, cooperadores, vamos colocar presbíteros, algo desse porte eles queriam ser. E essa ansiedade fez com que eles se precipitassem em oferecer algo que o coração deles estavam naquilo. Então, quando você fazer um voto para Deus, quando você vai fazer algo para Deus, você não fique ansioso para fazer esse voto. Jefté, ele até fez o voto para Deus, mas a ansiedade foi tão forte que quando ele faz um voto para Deus, lá em Juízes, capítulo 11, vai falar sobre Jefté. Ele faz um voto tão assim para Deus que ele fala assim:
se eu for nessa guerra e eu voltar vencedor, primeiro que sair da minha casa, eu ofereço ao Senhor em sacrifício. Ansiedade faz com que você se precipite. E naquele voto ali, ele ia ter que se cumprir aquele voto. Ele ia ter que cumprir aquele voto. Ele vai para a guerra, guerreia, o Senhor dá a vitória para ele. E na vinda para casa, imagine só o sufoco no coração dele. Ele imaginava, creio, que se tivesse um animal, um cachorro, tivesse solto esse cachorro, quem ia sair primeiro ao encontro era o animal, era um... Mas, querido, Deus, ele até aí ele trabalha algo assim. Quem saiu ao encontro de Jefté foi a filha única que ele tinha. E ele falou que aquela vitória era a causa das desgraças dele agora. Por quê? Porque ele havia oferecido em holocausto para Deus aquele que primeiro saísse da casa dele. A ansiedade, ela faz você se precipitar em oferecer algo, em fazer algo que muitas vezes você não está apto a abrir mão daquilo lá. E é aí que você peca. E é aí que você mente para Deus. E aí você não sabe por quê, que muitas vezes está doença na tua casa, na tua família, enfermidade na tua casa, em tua família, prejuízos financeiros inesperados na tua casa, na tua família. Ah, pastor, então Deus é vingativo? Não, Deus não é bobo, porque você ofereceu para Ele. E Ele te deu tudo que você pediu para Ele. Ele te deu, Ele te dá, Ele cumpre a promessa. Então a ansiedade, ela é prejudicial para a sua vida. A ansiedade, ela acaba com a tua vida, ela acaba com o teu ministério, ela acaba com a tua família, ela acaba com os teus negócios. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses, vamos lá em Filipenses capítulo 4, vê lá Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Tem palavras que vai estar inquietos, mas tem linguagem que vai estar escrito ansiosos. Não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. Querido, quando você faz uma oração ansioso, quando você faz uma oração daquelas que é ansiedade, está lá em cima, dentro do seu intelecto, Satanás ele vai incitar você a não cumprir aquilo que você prometeu para Deus. Ele vai entrar e ele vai incitar você. E aqui que está o problema. Aqui que está, a adversidade espiritual contra a sua vida e contra a sua família. E você cai na tendência de se precipitar depois. Jefté, quando pediu para o Senhor, eu vou e se eu vencer, eu oferecerei em holocausto aquele que primeiro sair da minha casa. Eu não posso falar para você que ele tinha cachorro ou algo assim, que sempre quando você chega na sua casa, o primeiro que sai de encontro com você é um animal que você tem, é um cachorro. Gato não vem, mas cachorro vem. E na mente, no coração das pessoas, geralmente um voto desse é ruim de se cumprir? É ruim. Imagina você ter um animal e você tem amor por ele. E se ele sai ao seu encontro, você vai ter que sacrificar. E naquele dia não saiu o cachorro, não. Aquele dia que ele volta para casa, quem sai ao encontro é a única filha que ele tinha. Olha a precipitação do pedido. Olha aqui a ansiedade. Meu amado, se Deus mandou você guerrear nessa guerra, se Deus mandou você ir, faça como Paulo está falando. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos. Você que vai passar por uma cirurgia, você que vai passar por uma volta ao médico, para um diagnóstico médico, não esteja inquieto pelo diagnóstico, não esteja inquieto pelo que vai acontecer no procedimento cirúrgico.
Não esteja ansioso ao ponto de ficar se precipitando. Apenas ora e fala: Senhor, eu sei que o Senhor vai estar lá. Eu tenho medo, sim, mas o Senhor está lá. Afinal de contas, no Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e tua vara e o teu cajado me consolam. Então, meus amados, essa é a mensagem que o Senhor mandou entregar nesse momento aqui com Deus para você. Nós temos que tomar muito cuidado com a ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, nós temos que ter. Porque se a pessoa não tiver um pouquinho de ansiedade, ela é comodista. Ela fica acomodada. Tudo para ela tá bom. Ai, tá maravilha. Não, tem que ter ansiedade. Mas passou de certo ponto, a ansiedade, ela leva você para precipitação. Então é aqui que você entra. Entra orando, pedindo: Senhor, me dá força. Senhor, segura na minha mão aqui. Imagine Jesus Cristo orando. Ele sabia o que ia acontecer em forma humana dele aqui. A chegar ao ponto dele falar: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele volta. Ele não se precipita. Ele não faz como o Adão. O Adão perdeu a nossa salvação. Ele perdeu lá no Éden. Lá no Éden, Adão perdeu. Dentro de um jardim onde o próprio Deus plantou para ele e para a esposa, que era, a Eva. Enquanto Jesus Cristo, ele conquistou de volta a nossa salvação lá no deserto. Quando Satanás ofereceu pedra para ele. Quando Satanás leva ele e manda ele pular de cima de um alto lugar e se precipitasse nas rochas abaixo. Então, Jesus Cristo, ele venceu no deserto. Adão perdeu lá no Éden, dentro do jardim do Éden. Muitas vezes, querido, você está perdendo a batalha, isso aqui que Deus está falando com você, você está perdendo a batalha quando você já chegou nesse Éden seu aí. Quando tudo está calmo, você está perdendo essa batalha, porque a sua mente, o seu subconsciente não consegue parar de ser incitado por Satanás. A ansiedade começa a crescer e você começa a se precipitar. Então pare de ser incitado pelo inimigo e comece a fazer de novo, como Paulo manda fazer lá no versículo 8 de Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Jesus Cristo, ele não estava pensando na cruz, lá no deserto, não, irmãos. Ele estava pensando: eu vou fazer com que Satanás se afaste da minha mente e do meu subconsciente agora. Tanto é que quando Satanás falava com Jesus, ele falava com a Escritura Sagrada, citando. Imagine Satanás citando o Salmo 91, versículo 11, para Jesus. Pula daqui para baixo, pois o Senhor não deixará que você caia, porque dará ordem a anjos a teu respeito, eles vão te segurar pelas mãos. E Jesus falou: não tentarás, também está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Queridos, nós temos que parar, Parar de ser aquela máquina de incitação pelo inimigo. Ele trabalha a mente, ele trabalha o nosso subconsciente. E para isso acontecer na sua vida,
É só você não tomar cuidado. Por isso que eu falo, a ansiedade nós temos que ter, mas passou de certo ponto, ela gera um problema gravíssimo para as nossas vidas. De um lado humano, a ansiedade, ela causa muitos distúrbios psicológicos nas pessoas. A pessoa ansiosa demais vai ter palpitação, vai ter, falta de ar, vai ter tremura, vai ter dor de cabeça, vai ter vômito. A pessoa ansiosa demais. A pessoa ansiosa demais, ela vai ter síndrome do pânico. Ela não vai conseguir, se interagir, se socializar. Então a pessoa, quando está com muita ansiedade, um grau alto aqui, trazendo para a área psicológica, a pessoa ela se torna uma pessoa muito depressiva. Não querer muitas vezes nem querer sair do quarto. A ansiedade ela faz com que a pessoa ela se faça tudo isso aí. Então, meus amados, a ansiedade até certo ponto nós temos que ter para nós não sermos pessoas acomodadas. Mas passou desse ponto de nós, não conseguimos lidar com ela, temos que vir para dentro da palavra do Senhor. Dentro da palavra do Senhor, Paulo fala, não fiqueis ansiosos. E Jesus também nos aconselha a não ter ansiedade. Olhai para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, na sua maior glória aqui na terra, conseguiu se vestir como veste um lírio do campo. Olha só para vocês verem, Jesus estava dando ali o jeito que é para nós vivermos. Quando Jesus fala sobre o pão nosso de cada dia, ele está falando sobre aquilo que aconteceu lá no deserto com Israel, 40 anos sendo tratado por Deus. Todos os dias tinha maná, todos os dias o pão caía do céu. O maná vinha do céu e todos os dias tinha o pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha lá, aqui, querido, é para nós vermos que o Senhor, ele tem o controle de tudo e todas as coisas. Voltando em Ananias e Safira, ele sabia de tudo, menos adorar o Senhor. Quiseram brincar com Deus, com o Espírito Santo. Quiseram enganar aquele que jamais será enganado. A ansiedade, ela faz com que você queira ser esperto demais, sendo que você não é esperto demais. Porque quem é esperto demais é a serpente. A serpente é esperta, ela é astuta. As pessoas que se acham esperto demais, ela está sendo usada pela essa serpente que é astuta, ela é esperta. E ela faz de tudo para que essas pessoas se enganem. Então é aqui que a palavra do Senhor entra para você nesta noite, aconselhando, cuidado com a ansiedade. A ansiedade é caminho para a precipitação, e a precipitação é o caminho do pecado. Amém? Quero estar cumprimentando algumas pessoas que estão conosco aí, irmã Terezinha Paladini, que Deus abençoe a senhora, Deus abençoe toda a família da senhora, que essa palavra aí venha inspirá-la cada vez mais. Neuraci Cardoso, minha irmã Neura, que Deus abençoe você. Um abraço aí no Ari, toda a sua família aí, em nome de Jesus. Elisandra, que Deus abençoe você, irmã Elisandra, que Deus abençoe tua casa, tua família, todos os seus familiares, em nome de Jesus. Meu irmão José Pereira Carvalho, tô com saudade do senhor já, irmão, tá bom? Deus abençoe grandemente, estarei orando na madrugada aí pela vida do senhor aí, em nome de Jesus. Minha irmã Cita Francisca, Deus abençoe a senhora, toda a família aí da senhora seja aí abençoada em nome de Jesus. Márcia Aparecida, que Deus abençoe você aí em Lucélia, Deus abençoe toda a sua família. Dá um abraço no Luiz, tá bom? Dá um abraço aí em todos em nome de Jesus. Que vocês venham
compartilhar essas mensagens aí, tá? Que Deus aí vai fazendo a obra na vida da família, na vida daqueles seus amigos que necessitam da palavra do Senhor. Talvez aí eles estão ansiosos, né? E aí vão poder conter essa ansiedade aí em nome de Jesus, tá bom? Pastora Malu está dali, ó, já mandando um abraço para cada um de vocês, tá? E falando aí que Deus é com vocês em nome de Jesus. Edneia, Gabriel, já cumprimentei no início. A pastora está aqui me cobrando aqui, irmã Edneia. Ó, cumprimentei no início, foi ou não foi? Mas eu volto a cumprimentar de novo. Que Deus abençoe você. Deus abençoe o irmão José. Dá um abraço aí nele, mas não aperta muito não, tá? Tá bom? Amanhã, né? Amanhã é dia de bolo, né? Amanhã é dia de cantar parabéns. Amanhã não. Amanhã é. É amanhã. Amanhã tem bolo, né, irmão José? Amanhã é dia do senhor fazer um bolo para nós, em nome de Jesus, né? Amém? E cantar parabéns, né? Quantos que você vai completar? 18 anos? 18 ou 19? Né? Então tá bom. Deus abençoe em nome de Jesus cada um de vocês. Tenha uma noite abençoada por Deus, tá bom? Espero que vocês reflitam na mensagem. Essa mensagem ela vai ficar aí, ó. E é bom vocês assistir de novo, tá? Verem ela de novo, assistir. Depois eu vou subir ela para o YouTube. Do YouTube eu vou estar mandando aí no WhatsApp de cada um de vocês também, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor. Eu quero estar orando por vocês, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor, Pai, venha ajudá-los na ansiedade que eles estão, Pai, muitas vezes vivendo, passando ali. Que o Senhor, Pai, venha tocar ali, abençoá-los, abrindo, Senhor, entendimentos para eles, clareando, Senhor, cada vez mais, Senhor, o propósito do Senhor nessas vidas. Cura, Pai, aquele que necessita ser curado, sara aquele que necessita ser sarado, em nome de Jesus. Dá prosperidade ao teu povo, Senhor. Toca, Senhor, na vida da família do teu povo e abençoa onde eles estiverem, em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus, na paz do Senhor eu me despeço por aqui. Amém?